Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira, dia da bancada feminina, e a gente já começa o ano de 2024, a primeira quinta-feira, com a bancada feminina aqui reunida, a advogada Renata Reis, que é a procuradora-geral do município de Santos, e também a advogada Camila Morim. A gente vai começar conversando, Renata, sobre a mudança, uma mudança assim razoável do ministro da Previdência, Carlos Lupe, do começo do ano passado para o começo desse ano. No começo do ano passado, ele disse que ia zerar a fila do INSS. Ontem ele disse assim, mais ou menos, né? Porque a cada mês entram 900 mil pedidos, 1 milhão de pedidos, então do mês para outro a gente vai tentar reduzir para 30 dias a fila, que na verdade reduziu um pouco ano passado. A lei fala em 45 dias, ele quer reduzir para 30 dias a fila, ou seja, a pessoa entrou com o pedido, dentro de um período de 30 dias tem a questão regularizada. Boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde, feliz ano novo, Paulo, Camila, todos que assistem e acompanham a gente por aqui. Em relação à fila, eu acho que pelo menos agora está sendo um pouco mais realista, né? Eu também não acredito que as filas, nesse tipo de demanda, elas possam efetivamente serem zeradas, porque isso é humanamente impossível, ainda mais num país como o nosso, com a quantidade, com o tamanho, né, a extensão e o volume de demandas que a gente tem. Agora, o que se espera do serviço público é que ele tenha uma prestação razoável para a população. Ninguém imagina que você ingresse com qualquer pedido em qualquer seara da administração pública e você seja respondido em um dia, 2, tenha a sua demanda resolvida em poucas horas ou em poucos dias, a depender do órgão que você está acionando. Mas essa espera, ela tem que ser razoável, ela tem que dar condições para aquele que espera ter o gozo do seu benefício. E muitas vezes essas pessoas ficam mais de ano no nosso país aguardando. É o mesmo que acontece com o nosso judiciário. O nosso judiciário, por mais força-tarefa que se faça, né, Camila, a gente sabe que existe um esforço do serviço público para ver as demandas caminharem, para ver as coisas acontecerem de uma forma mais rápida, mas muitas vezes não é o que acontece na prática. E a gente vê também pessoas que às vezes morrem sem gozar dos seus direitos. Então, o que a gente precisa ter em mente é que o serviço público ele tem que ter uma prestação suficiente para a população para que ela goze do seu direito e essa espera tem que ser razoável. Eu imagino que 30 dias é um prazo que, se alcançado, ele vai ser bastante razoável e benéfico para toda essa população que aguarda. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos, feliz ano novo. Vale lembrar que o Lupe deu a entender, Paulo, não foi de que só ia diminuir, de que jamais iria zerar essa fila. Então não é só que ele está mudando de opinião, ele está radicalizando. O que ia zerar, ia ficar tudo ótimo, maravilhoso, e agora ele já declara que é impossível zerar. Como a Renata falou, a gente espera do serviço público um prazo razoável, uma coisa mínima, não anos, anos e anos, igual no judiciário. Entendo que tanto o judiciário quanto o INSS tem uma demanda altíssima, mas dá para organizar isso. O concurso público aumenta uma questão de funcionários, de gente ali fazendo o seu trabalho, porque hoje a gente sabe que é muito complicado os funcionários públicos aumentarem a sua demanda, porque é inviável, ninguém conseguiria. Então, tem que abrir concurso público, tem que ter mais agente do INSS, já vou levar para o jurídico também, Renata, tem que ter mais gente trabalhando, um número maior de juízes, um número maior de procuradores, porque os que existem hoje estão lotados de trabalho. Então, realmente, hoje é impossível zerar. Tem que ter investimento no judiciário, no INSS e em todas as esferas. Agora, 30 dias, lógico que o ministro tomou um choque de realidade. De fora, vou zerar. Quando entrou, não é bem assim, não vou conseguir zerar. Mas em novembro de 2022,
último ano do governo Bolsonaro, o prazo médio era de 79 dias. Em novembro de 2023, reduziu esse prazo. Lembra que teve greve de perito em 2022, 2021, reduziu esse prazo para 55 dias. Então, reduziu em 24 dias. Se reduzir mais 24 dias, fica 31, perto do objetivo do Carlos Lupe. Nesse final de ano em Guarujá, desde o dia 26 até o dia 1º, a Guarda Civil Municipal e a fiscalização da Prefeitura intensificaram uma operação de coibir irregularidades cometidas na praia. Os números são impressionantes, mais de 11 mil irregularidades, barracas montadas que não podem ser montadas, animais na praia, mas principalmente som abusivo. 4.700 ocorrências de som abusivo na praia, que é uma coisa que quando a gente anda na praia hoje, a gente vê que ficou comum. As pessoas levam caixa de som, põem volume alto e quem que está os incomodados que se mudem, né? Só que não tem nem para onde mudar, né? Porque no outro lugar que for vai ter outra caixa de som. A gente vive um contrassenso em relação a essas normas de posturas, né? Que aqui em Santos a gente tem essas regras nas nossas normas de posturas também, e muitas vezes eu mesma caminhando na praia, vou muito à praia aqui em Santos, e às vezes com amigos, muitas pessoas, a grande maioria da população, às vezes nem sabe que isso não pode, convive com essa prática habitual que caiu mesmo na rotina das pessoas, e o poder público passa, quando a coíbe, parece que está fazendo algo exagerado, algo extraordinário, mas realmente a norma existe, a lei existe para ser cumprida. A praia, ela é um ambiente de uso comum do povo e o seu direito termina quando começa o do outro. Então, não é só o som não, Paulo, a gente vê também a prática dos esportes, existe toda uma regulamentação dos horários em que você pode praticar esportes. Muitas vezes a gente chega na praia, num horário de praia lotada, e tem pessoas ali na beira da água jogando futebol, você toma uma bolada, uma pessoa de idade, uma criança pequena, né? Então, a gente tem que ter em mente que a lei existe para ser cumprida. E a lei, ela não existe à toa. Ela vem de uma construção da sociedade. Ela é feita pelo nosso legislador, mas com base numa construção da própria sociedade. E ela surge com as demandas da população. Então, você precisa coibir. Parece que você está sendo chato, mas não é, não. Quando você coíbe esse tipo de atitude, você mantém a ordem e o sossego e o direito daquela população que frequenta o mesmo lugar. Tá terrível as caixas de som na praia. E parece que cada barraca que tem som compete com a barraca do lado. Então, muitas vezes você não entende porcaria nenhuma, você que está no meio, não sabe dizer que música que estão tocando, você sabe que o volume de um é mais alto que o volume do outro. E normalmente são essas músicas pancadão, são músicas não muito de todos, vamos dizer assim. Ou a gente brincou hoje cedo que uma música clássica, uma MPB de fundo, sabe? Igual a gente tem em consultório médico. Não, exatamente, música ambiente. Na praia não existe. E nem você consegue ouvir o do ambiente de fato, o barulho das ondas do mar, porque você tem caixa de som. Outro dia na praia eu pedi para a barraca do lado abaixar um pouco o som, porque estava difícil de conversar na barraca que eu estava, tamanho era o barulho. E um destaque que a Renata deu, que eu acho primordial, é a questão dos esportes na praia. Eles não são proibidos, eles têm horário, existem regras. Na nossa vida em sociedade existem regras, e essas regras devem ser respeitadas. Não é porque você não gosta, porque você não quer, que você não pode fazer. Então você tem que respeitar, independente de qualquer coisa. E os esportes, é o que a Renata falou, é frescobol, sei lá, não é ping-pong, aquele outro de raquete também, que lembra o tênis, é vôlei, você vê de tudo aonde não pode, ao lado do mar. Sim, é mais gostoso, é mais refrescante, mas tem regra, tem horário, e ninguém pode desrespeitar. Eu imagino que se alguém levar uma música clássica e escutar baixinho na praia, só para ele mesmo, vai ser olhado como se fosse um ET, né? Ou MPB. O estranho, o normal passa a ser o estranho, tanto é o descumprimento da lei, como destacou a Renata.
Durante o ano de 2023, muitas vezes nós comentamos aqui o colapso do acesso do sistema rodoviário à Baixada Santista. Algumas cidades também a gente sente um colapso no sistema viário, porque o número de automóveis e motocicletas aumenta, o número de bicicletas também, e a estrutura viária vai permanecendo a mesma. Então, o serviço de balsas também já está colapsado. Há quase 100 anos se fala de uma ligação seca entre Santos e Guarujá, que nunca foi concretizada, nunca foi viabilizada. Esse começo de ano, Renata, para os motoristas, na travessia de balsas entre Santos e Guarujá, também São Sebastião e Ilhabela, e no sistema Anchieta Imigrantes, foi tétrico. Algumas pessoas ontem e terça-feira gastaram 4, 5 horas no sistema Anchieta Imigrantes, tanto na subida para o Planalto como na descida para a Baixada, para o litoral, e o serviço de balsas também, 3, 4 horas de espera na terça-feira e pelo menos 1h30 de espera ontem, afetando duramente a vida das pessoas. É verdade, isso esse colapso, ele já está anunciado há bastante tempo e eu quero crer que essa situação se agravou muito nesses últimos anos, no ano de 2023, sobremaneira, por conta, inclusive, do quanto ficou caro o turismo no Brasil, né? Nós tivemos um ano de 2023 de uma alta muito grande nas passagens aéreas e, ao mesmo tempo, em paralelo a isso tudo está acontecendo, uma crise financeira também, uma população que vive um momento de instabilidade no nosso país e de crise financeira. Então, o turismo de menor custo, ele acaba sendo fomentado nesse período e aquilo que já é ruim para a população local passa a ser pior. Lógico, a gente precisa desse turismo, a gente movimenta a economia da nossa cidade, ele tem que ser estimulado, são nossos hotéis, os nossos restaurantes, o comércio ambulante, isso é muito bom para a nossa cidade, mas ao mesmo tempo ele afeta a vida da população local de uma forma muito intensa. Eu mesma trabalhei entre os anos de 2003 e 2006, eu trabalhei no município de Santo André, e eu me recordo do quanto era torturante esse período do ano para mim. Segunda-feira, para você subir, eu tinha que, no mês, não era só na época do Natal e do Ano Novo, não. O mês de janeiro todo era um mês muito difícil. Às vezes, na segunda-feira, na terça-feira, eu tinha que sair 2, 3 horas antes de casa. Então, você tem aí toda uma conjuntura que leva realmente que a população, no maior número, venha para cá e, ao mesmo tempo, nós não temos tido nos últimos anos investimentos nessas áreas. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa que se invista naquilo que a nossa população precisa. O nosso sistema rodoviário aqui em Anchieta Imigrantes, ele já não dá mais conta do volume de pessoas que vêm para cá e a nossa população não pode sofrer com isso porque as pessoas precisam trabalhar. Então, você precisa fomentar o turismo, trazer as pessoas para cá, porque a gente tem uma gama de serviços para oferecer e a gente precisa fomentar, mas ao mesmo tempo a gente precisa permitir não só para que esse turista volte em segurança e no tempo razoável para a sua residência, mas que a população aqui também tenha condição de trabalhar e manter um mínimo de uma rotina profissional. A gente continua com esse assunto depois do intervalo. Nós terminamos o bloco anterior do Opinião Litoral desta quinta-feira com a Renata Reis, com a Camila Amorim, conversando sobre as dificuldades que os motoristas tiveram, que precisaram fazer o trajeto entre o Planalto e a Baixada Litoral, ou vice-versa, e também nas travessias de balsas. O governador atual, Tarcísio de Freitas, falou numa terceira pista da Imigrantes, com início de obras em 1 ano e meio. Seria por meio de 2025 o início de obras. Complicado, porque tem licenciamento ambiental, tem projeto executivo, tem licitação, tem diversas fases. O ex-governador Geraldo Alckmin arquivou uma proposta da construção de uma estrada que saía de Suzano pelo anel viário, né, pelo Rodoanel,
e chegava à Baixada pelo lado esquerdo do porto, pela área continental de Santos e Guarujá. E a gente continua nisso. A Autoridade Portuária de Santos fez uma campanha intensa no final do ano, apresentando o túnel como se ele fosse quase uma realidade, mas não é realidade, é projeto só, né? Inauguração de projeto anda tendo muito, né, Paulo? Terça-feira eu sofri com esse colapso. Eu levei 2h30 para sair daqui de Santos, chegar em São Paulo, e depois demorei 3 horas para sair, para conseguir pegar a estrada, descer, né, São Paulo-Santos. É um horror. A gente que trabalha, que está nesse sistema, perde muito tempo. É igual a Renata falou. No meu dia foram 5h30 perdidos na terça-feira. É bastante, se você computar. As soluções que são apresentadas, eu acho que precisa ver se elas... o problema é hoje. Não adianta a gente falar de alguma coisa que foi há 100 anos atrás dita. Por quê? Porque o que a gente tem hoje, a realidade de hoje, não é a mesma realidade de lá atrás. Vale lembrar que a população está aumentando, o número de carros está muito alto. Então, precisa analisar, sentar rapidamente e trazer uma solução. 1 ano e meio, eu acho um absurdo a gente falar nisso. Só de pensar na licitação, no contrato de licitação, fora os outros poréns, para você ter uma coisa direita, que realmente não gaste o dinheiro público de maneira absurda, que tenha uma prevenção de aditivos futuros, porque perdeu isso, porque perdeu aquilo, não demora só 1 ano e meio, Paulo. A gente está falando de licitações grandes, onde vai ter gente grande envolvida. Então, da maneira correta, como deve ser, não é só 1 ano e meio para isso. Vamos esperar para ver, acompanhar esse prazo aí anunciado de maneira otimista pelo governador Tarcísio de Freitas. A gente falou da fila da balsa e ontem um incidente, assim, meio que emblematizou, simbolizou o que acontece, o desespero, a revolta das pessoas. Porque é muito comum, Renata, a gente ver o fura-fila na fila da balsa. Como a balsa, os automóveis se movimentam, tem sempre um mais distraído, que demora mais um pouco, aí o fura-fila vem e passa na frente. Ontem, na Adhemar de Barros, na Avenida Adhemar de Barros, em Guarujá, um motorista furou a fila, um guarda municipal foi advertir, segurou no capô do carro, foi arrastado pelo carro, um motorista de Piracicaba. Para o motorista, acabou mal. Eu acho que esse aí dificilmente vai tentar furar a fila de novo, porque ele acabou indo para a delegacia, vai responder a um processo, ainda que em liberdade, mas vai ter o aborrecimento. Então, ele tentou poupar alguns minutos e vai perder alguns dias da vida dele com esse aborrecimento. Mas a cena é muito comum e a punição para o fura-fila, porque para quem está na fila e é ultrapassado por alguém que não está na fila, é muito revoltante, é perigoso você falar, porque normalmente é uma pessoa truculenta que faz isso, né? Vai reagir de maneira violenta, como esse motorista, né? Então é uma situação muito complicada. A fiscalização por câmeras e impedir que o fura-fila embarque na balsa seria a solução, né? Com certeza. A gente vive aqui nesse assunto que nós estamos falando, o contraponto, lógico, com o assunto anterior em relação àquilo que já é ruim para a população que está na fila, ainda vem com um incidente desses. Apenas complementando o que a gente estava conversando na notícia anterior, o ministro de Portos esteve recentemente aqui em Santos e anunciou, Paulo, que realmente o túnel vai acontecer, né? Inclusive, a autoridade portuária já fez a contratação da Fundação Vanzolini, que está fazendo a modelagem do túnel. Então, eu acredito, não posso dizer exatamente o prazo que a gente vai ver isso acontecer, mas eu acho que o túnel agora, finalmente, o governo federal já deu a autorização para... obra para 5 anos, né? 4 anos e meio. De execução, né? Não para início. Mas isso vai acontecer, o túnel vai sair do papel. Em relação à fila, a gente precisa entender aí não só o comportamento daquele munícipe que age em desobediência
da regulamentação, mas também o desrespeito à autoridade da Guarda Municipal, que durante muito tempo no nosso país, a Guarda ela foi muito desprestigiada, como se as pessoas não tivessem o respeito necessário à autoridade que tem um guarda municipal. A legislação vem avançando bastante, as decisões do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu pelo papel da Guarda Municipal como órgão integrante do Sistema Único de Segurança Pública, e isso ao longo do tempo tem que ser colocado, né, para a população como uma instituição que tem que ser respeitada, assim como a polícia. Então, o brasileiro precisa olhar a guarda com a importância que ela tem. E a Guarda Municipal, hoje, ela tem um papel muito importante, em paralelo, né? Não é uma instituição que atua diretamente na segurança pública, mas em paralelo atua junto com a segurança pública, coibindo pequenos delitos, pequenos furtos, capturando pessoas, inclusive com todo o auxílio dos mecanismos que temos hoje com monitoramento urbano, etc. Então, a guarda ela tem uma importância, a população precisa respeitar, e a pessoa que agiu dessa forma, ela precisa ser coibida do ponto de vista criminal, sim. O crime de desobediência, tem uma série ali de delitos que talvez tenha desacato, desobediência, que ela deve responder, ainda que ela não vá cumprir uma pena diretamente, como você falou, Paulo, ela vai ter no mínimo o aborrecimento de responder o processo. Mas, é lógico, o monitoramento das filas e do próprio ingresso na balsa é a solução que resolveria o problema. Quer furar? Fura, mas vai chegar lá na hora, não vai conseguir entrar e vai ter que voltar para trás. Esse talvez seja o melhor caminho, né? A melhor punição para aquele que age dessa forma. A Renata falando dessa punição, lembra uma notícia, uma pessoa que me contou ontem, que estava na balsa vindo do Guarujá, estava demorando 2 horas e veio um fura-fila e embicou. E a guarda municipal no momento estava atendendo ele. A guarda pediu licença, falou só um minutinho, o senhor já embarca, só vou ali resolver o problema daquele senhor. Foi até o senhor, fez ele sair da fila e voltar. Então eu acho que assim, esse tipo de atitude, apesar da gente falar pontualmente, é a atitude que a gente espera da guarda municipal, sim. Que vá lá, organize, faça acontecer. Porque, infelizmente, o fura-fila existe no trânsito, na fila de um restaurante, na fila de um bar, tudo. E essas pessoas precisam aprender. O papel do governo não é educar ninguém, mas está faltando muita educação no trânsito, de modo geral. Então, fura-fila tem que ser punido, sim. E o que fez de arrastar um guarda é um absurdo, né? O cara estava no exercício da função dele, não estava fazendo nada demais, e vai lá e sofre uma dessas, é totalmente incabível. Em Santos, uma decisão da Justiça condena a uma multa e a prestação de serviços comunitários um homem de 72 anos que, há um tempo, ofendeu uma estagiária que foi atender a um pedido dele na ouvidoria da prefeitura. Ele estava sendo atendido por um funcionário, o funcionário teve que fazer alguma outra coisa, a estagiária foi substituir, era negra, ele ofendeu, todo mundo que estava, as testemunhas perceberam que ele ofendeu. Ele tentou mudar a versão, mas as testemunhas prestaram depoimento e o juiz entendeu que era conclusivo e condenou a multa e prestação de serviços comunitários. É outro que provavelmente não vai ser reincidente nesse tipo de atitude, né? Eles não, as pessoas hoje está se tornando, infelizmente, muito comum, muito habitual, esse tipo de notícia de injúria racial, ou por questão de gênero, ou até por gordofobia, homofobia. A gente tem visto isso até pelo que a gente tem hoje de acesso à informação muito mais fácil, e também pela forma como essas coisas são apresentadas de uma maneira muito rápida, através de um celular, hoje num transporte
transporte público, em qualquer local em que isso aconteça, as pessoas sempre têm alguém prontamente ali para filmar e denunciar esse tipo de abuso. O importante é saber que as pessoas estão denunciando, isso está sendo levado ao conhecimento do judiciário e, mais importante ainda, que o judiciário está dando a resposta para esses casos. É só para serviços à comunidade? O triste de tudo isso é que esse pode não reincidir, mas quando que a gente vai ver essas punições realmente servirem de exemplo para aquele que não cometeu? É essa a esperança que a gente tem, né? Que no futuro essas reprimendas que o judiciário vem colocando no nosso país nesse tipo de crime, que elas sirvam realmente de exemplo para aquele que ainda não cometeu o crime, para que não cometa. Porque hoje é inaceitável na atualidade que as pessoas se refiram aos outros em qualquer ambiente que elas estejam, em razão da natureza, da sua raça, da sua cor, da sua religião ou da sua opção sexual. Então a gente precisa entender essa situação como exemplificativa e servir também como um alerta para aqueles que acham que ainda podem falar. Infelizmente são muitos, né? A gente escuta todos os dias, isso acontece muito com os motoboys, com os entregadores de aplicativo, mas a gente precisa ter esperança que isso sirva de exemplo para aqueles que ainda não fizeram, para que não façam. Eu nunca presenciei assim, pessoalmente, uma ofensa racial desse tipo, mas eu conheço uma pessoa que foi punida por ofensa racial. Paulo, a punição é necessária como uma lição, como a Renata falou, como um exemplo. E o judiciário, de forma geral, não está fazendo nada mais do que obrigação dele. Ele está efetivando a legislação, está certíssimo. O que eu acho é que falta uma conscientização, principalmente das pessoas mais velhas, sobre o mundo que existe hoje. O mundo que existe hoje não aceita discriminação, não aceita nada disso. Tem que mudar um pouco a cabeça das pessoas. Aí muita gente diz, em relação aos homossexuais, não sei se é ele, se é ela. Pergunta o nome. Começa uma conversa, como o senhor chama? Eu sou fulano. Pronto, a pessoa, ela mesma vai dizer como ela quer ser chamada. Então, hoje a gente tem que parar um pouco, pensar, novamente eu volto, precisa ter educação em sociedade. Então, oi, tudo bem? Eu sou Camila, como que você chama? Pronto, resolveu o problema, você não tem que ofender ninguém. Eu tenho certa dificuldade, sim, em entender o negro e o preto, não pela origem histórica, porque pela origem histórica a gente entende. Mas eu conheço muita gente preta que fala, eu sou negro. Então, essa questão eu acho que ainda é um pouco complicada. A denominação, não estou falando do ato. Você ter preconceito de qualquer tipo tem que ser punido, sim. Mas certas dificuldades passamos, sim. Então tem que perguntar, tem que aprender, tem que ter educação. Depois do intervalo, uma boa notícia. A cidade de Santos conseguiu vacinar quase 99% das crianças de 9 anos até os pré-adolescentes de 14. É uma marca impressionante e indica principalmente uma recuperação, depois de algum tempo, do prestígio da vacina. O exemplo de Santos deve ser seguido em outros lugares do Brasil. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, da quinta-feira, da bancada feminina, da Camila Amorim, da Renata Arraes. Camila, uma boa notícia é um indício, um sintoma, a gente pode dizer, de recuperação do prestígio da vacina. A cidade de Santos conseguiu vacinar quase 99% das crianças de 9 anos até os pré-adolescentes ou adolescentes de 14 contra o HPV. As vacinas são fantásticas e a volta dessa conscientização de que vacina faz bem sim é muito importante. Mas junto a esse resultado aqui em Santos, certamente teve muito trabalho do prefeito e das suas secretarias.
porque a vacinação só tem um resultado quando ela tem uma campanha bem feita, quando as filas de vacinação são bem feitas, quando tem a conscientização da necessidade e quando o serviço público que é prestado em relação a isso é um serviço público digno. É um serviço público de primeiro mundo, como a gente diz, infelizmente. Então, parabenizo ao prefeito, aos secretários, que certamente foram envolvidos nisso para que a gente tenha esse resultado hoje. Vacinas são muito importantes e esse não gosto de vacina que vem acontecendo há um tempo aqui no Brasil é inaceitável. As pessoas precisam ter conscientização de que as vacinas são importantes, as vacinas salvam. Então, é muito bom a gente ver um resultado. Parabéns à Prefeitura do município de Santos. 99% é uma marca muito expressiva, né, Renata? É muito importante, a Camila praticamente esgotou, né, o que tem que ser dito. Aí agora eu vou até fazer um trocadilho com uma palavra, a gente precisa tirar da mente esse mito, mas aí mito no sentido da correta acepção da palavra, de que a vacina, ela pode de alguma forma trazer algum tipo de mal para a população. As vacinas salvam vidas, as vacinas, elas permitem que as nossas crianças cresçam saudáveis e não tenham percalços durante sua vida com algumas doenças que já estavam até outras erradicadas no país, e a gente, por conta de todo esse movimento antivacinal, que não acontece só no Brasil, né? Acontece em outros países também, é muito triste ter que trabalhar contra isso. A Prefeitura de Santos, ela trabalha muito e eu acredito que é um trabalho firme, não só da Secretaria de Saúde, mas também da Secretaria de Educação, conscientizar os pais dos alunos, conscientizar realmente a população da importância de se evitar doenças, e doença se evita com vacina. Lógico, algumas vacinas têm algumas reações, mas isso qualquer vacina, isso não surgiu com a Covid, isso sempre existiu, você tem algum tipo de reação, às vezes quando toma uma vacina, mas os benefícios que elas trazem para a população a longo prazo é muito grande. Uma polêmica do Estado de São Paulo pode estar chegando ao final, que é o do uso de câmeras, Renata, nos uniformes dos policiais. Essa iniciativa começou no governo Dória, depois de Rodrigo Garcia, e ela foi paralisada. Ela não foi anulada, mas foi paralisada no governo Tarcísio de Freitas. O governo anterior instalou cerca de 10 mil câmeras nos uniformes de 10 mil dos 90 mil policiais de São Paulo. Muitas baterias não foram renovadas, os policiais aprenderam alguns truques para que as imagens não ficassem registradas, mas ontem o secretário nacional de Justiça, Ricardo Capelli, do Ministério da Justiça, anunciou regras para o uso de câmeras nos uniformes de policiais. É mais um choque político aí entre a visão do governador Tarcísio, mais ligado ao ex-presidente Bolsonaro, e a visão do governo atual, Lula. A gente precisa enxergar aqui que para que as regras para o uso de câmeras nos uniformes elas sejam cumpridas, antes disso precisa ter uma decisão política pelo uso efetivo dessas câmeras. Você só regulamenta aquilo que você realmente coloca em prática. Então a gente tem aí as regras colocadas pelo governo federal para que as câmeras sejam utilizadas de forma que elas tenham efetivamente o retorno e a finalidade que se busca. Agora se precisa decidir. Por hora, nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo um movimento ainda do nosso governador que é avesso ao investimento das câmeras pelas razões de convicção dele, mas a gente precisa trabalhar e aguardar, porque nós temos os nossos políticos, eles são eleitos
para executar a vontade da população. Então, se a população não concorda com determinada política administrativa do seu representante, precisa reivindicar e a população do estado de São Paulo tem que dizer ao governador o que ela realmente quer. E realmente é uma situação que não é para já. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que foi o mesmo que lidou com aqueles atos de 8 de janeiro, ele anunciou que a questão vai ser discutida e até o final do ano vai ser regulamentada para todas as polícias do Brasil. Eu considero longe até o final do ano, porque eu acho que esse assunto é extremamente importante em relação, inclusive, à diminuição de casos de crimes, seja contra o servidor público, seja contra o munícipe. Então, precisava de uma urgência. Final do ano, nós estaremos com 2 anos de governo Tarcísio, salvo engano, e não teremos uma resposta para um assunto tão importante. Porque aí vai pedir mais 1 ano para apresentar números em relação se diminuiu alguma coisa, se não. Então, eu acho que 2 anos, assim, 1 ano, até o final do ano é muito. Porque aí depois vem a compra do material necessário, então, novamente, licitações, vem licitação para compra das baterias, então vai demorar e não é assim que nós esperamos, pelo menos eu que sou super a favor das câmeras, não é isso que eu espero. Eu gostaria de um governo estadual que apoiasse uma atitude dessa, que é proteção para a sociedade e para os policiais também. Então espero que esse desdobramento todo seja mais rápido do que até o final do ano. As primeiras estatísticas, as primeiras pesquisas, depois que o uso das câmeras nos uniformes foram implantadas, mostraram redução, inclusive, do número de mortes de policiais, né? É uma proteção para o bom policial e é um limite para o mal policial, porque e também existe mal policial, como existe mal jornalista, mal médico, mal engenheiro, mal varredor de rua. Existe gente ruim em todas as profissões. A gente só precisa, Paulo, colocar aqui que a gente tem uma Constituição Federal que estabelece a competência dos estados para segurança pública. Então, independentemente de concordar ou não com o posicionamento do governador, o governador é que tem competência para decidir pelo uso ou não e se houver o uso, em que medida. Ainda que ele não opte por essa medida, cabe ao governador, através da sua Secretaria de Segurança Pública, dar a resposta à população de como ele pretende enfrentar a criminalidade sem essa medida. Então, o governo federal pode regulamentar, mas eu quero crer em se tratando de competências constitucionais estabelecidas, que o governo federal não poderia determinar ao governo não do seria estado em caráter obrigatório, né? Eu acredito que a regulamentação não pode obrigar a adoção de determinada diretriz na esfera estadual. O cuidado, a manutenção da segurança pública pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela estrutura de segurança é do Estado, não é da União. Inclusive, a gente muitas vezes comentou aqui que o Brasil já deveria ter uma política nacional de segurança pública, porque é uma das grandes questões nacionais. No ano passado, a gente enfrentou, a gente noticiou, a gente comentou inúmeros casos de violência sexual referentes a profissionais do futebol. Nós tivemos a condenação por estupro na Itália do ex-atacante Robinho dos Santos, que não se sabe se vai cumprir a pena ou não no Brasil, a condenação é de 9 anos. Nós tivemos a prisão no final de 2022 na Espanha do atleta que disputou a Copa do Mundo pelo Brasil naquele mesmo mês de dezembro de 2022, Daniel Alves, até hoje preso na Espanha, respondendo ao processo. E nós tivemos aquele episódio da contratação do treinador Cuca pelo Corinthians e o levantamento de um caso ocorrido na década de 80 do século passado, há quase 40 anos, que acabou inviabilizando a permanência do Cuca no Corinthians, né? Ontem, uma notícia surpreendente até certo ponto, Renata. A Justiça da Suíça anulou a condenação do ex-treinador Cuca por estupro.
Essa notícia chegou ontem. Isso foi reavivado, esse tema, né? Quando já tinha sido esquecido. Eu, por exemplo, nem conhecia, nem sabia dessa situação com o Cuca e vinha saber neste episódio da contratação do Corinthians. O que o Cuca alegou, a defesa dele, que veio trazer a anulação do processo, foi a ausência, né, do devido processo legal. Ele não teve o seu contraditório, a sua ampla defesa assegurados naquele processo. E o que a justiça lá da Suíça fez? Ela anulou a condenação por conta desse vício processual, dessa nulidade do processo. Em contrapartida, quando se anula numa regra natural das coisas, quando você anula uma decisão judicial, você inicia o processo novamente para buscar o devido processo legal e eventual condenação ou absolvição futura. Nesse caso específico, como já se passaram mais de 40 anos, foi reconhecida a prescrição, então ele não tem mais como ser processado. Então essa anulação de decisão não pode ser confundida com absolvição. Ele não foi absolvido, ele foi condenado e teve a sua sentença anulada e agora vai pagar uma multa em torno de 50 mil reais, 9 mil francos, ou algo assim. Então isso não é absolvição, embora o Cuca tenha dado uma entrevista, que está se sentindo aliviado, lógico, também qualquer pessoa se sentiria nessa situação, mas a gente nunca vai saber realmente ali o que aconteceu, se aconteceu, e vem aí também num período, né, da nossa história recente em que ainda se tinha um pensamento masculino, principalmente muito contorcido, acerca dos limites da atuação do homem no campo sexual e da aceitação ou não da mulher, o que hoje está muito mais garantido. Resta saber qual vai ser a reação social à situação do Cuca, né? Porque a reação na época da contratação do Corinthians, e foi até um episódio curioso, porque o Cuca desenvolveu toda a carreira dele, pós esse episódio, sem problemas. E no ano passado ele teve problemas. Agora, com a anulação, ainda é difícil de prever qual vai ser a reação social, né? Paulo, eu acho que é o seguinte, o Cuca foi condenado sim, como a Renata explicou agora. O processo não pôde continuar por uma questão processual. Ou seja, não deixa ele de ser condenado. Porque uma das provas fortes que havia à época era a questão de que foi encontrado, sim, sêmen do Cuca na vítima. Hoje em dia, essa vítima não está nem mais viva. Então, não daria, mesmo que não houvesse a prescrição, não teria como iniciar um novo processo. E outra coisa, o Cuca falou, sim, que ele ficou olhando, que ele estava na porta, junto com mais amigos, eu acho que eram 3 que estavam envolvidos na história. Ou seja, ele foi conivente com o crime de estupro. Se você está ali vendo um estupro e você não faz nada, não sei penalmente quais são os termos, mas você é conivente, sim, com aquilo. Então, eu acho que o Cuca, ok, processo anulado, mas ele não deixa de perder a condenação dele lá atrás, e ele não deixa de ser um criminoso, afinal, estava assistindo, segundo ele. E eu acho que a reação da sociedade hoje é muito diferente de 40 anos atrás. Hoje os crimes sexuais são muito condenáveis, a gente está toda hora falando disso na mídia, toda hora você vê reações neste sentido. Eu fui uma das pessoas a favor do Cuca não estar no futebol mais, quando a gente comentou disso ano passado, continuo sendo a favor de esses jogadores todos que cometem crimes sexuais não participarem de times de futebol, de grandes lideranças, mas eu acho que o Cuca agora vai ouvir, ele vai falar, né, tô aliviado, ai, como é bom, ele vai condenar os torcedores e a população de um modo, dizendo que ele não fez nada, que a população precipitou. Mas eu não vejo isso, eu vejo quem se sentir à vontade, entender um pouco o contrário do que a Renata explicou, do que eu estou dizendo, vai pedir desculpas e pronto. Mas eu acho que ele ainda vai ser condenado moralmente, sim.
Olha, a gente vai acabar o programa hoje dando parabéns para uma tartaruga gigante que completa 101 anos. 191. 191 anos. Então, ela é de 1833, né? 1833. Pode ser até que seja um pouquinho antes. Bem antiga, botando inveja em todo mundo, né? Apesar de que não é, a tartaruga é um quelônio, né? Mas não é o animal de maior longevidade no mundo. Tem um tubarão que chega a 400, 450 anos Tudo na amigo Groenlândia. do Paulo. O Paulo comemorou nascimento, aniversário quando eles com nasceram todos. e tal. Essa tartaruga, então, parabéns para ela. 191 anos, se é que não é gato, né? Se é que não nasceu um pouquinho antes até. Agradecendo Camila Amorim, Renata Reis, pela participação como comentaristas, trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.